Ele tem 44 anos, nasceu em Botucatu, interior de São Paulo, e se destaca no mundo todo como fotógrafo. Suas fotos já foram publicadas em diversos portais e periódicos famosos como Time e o Le Monde. Sua especialidade é registrar momentos tensos que ficarão para sempre na história da humanidade. Conflitos de guerra. Tenho o prazer de receber hoje no Sala de Entrevistas André Lyon. Tudo bom, André? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Obrigado pelo convite. Cara, fiquei muito feliz quando a produção confirmou o teu nome, porque eu sou apaixonado por fotografias e quando eu vi o teu trabalho, a gente já acompanha já há um tempo, a gente fica impressionado com aquilo que você acaba retratando, né, e levando as pessoas através da foto. Como é que tu entrou nessa vibe e descobriu que tu era um fotógrafo e começou a usar isso como tua profissão? Cara, eu entrei bastante por acaso na fotografia. Eu tinha uma profissão, morava na Noruega e trabalhava com comércio exterior, né? Mas era bastante jovem também ainda, 20 anos. E aí, sempre uma pessoa com muitos, assim, questões dentro da minha cabeça, que as questões que eu tenho dentro da minha cabeça, dentro de mim, sempre influenciaram muito a minha realidade. Sabe, se eu não consigo dar um passo se eu não estiver lidando com os meus próprios problemas, né? Com as minhas coisas. E aí a fotografia apareceu como um método, né? Algo que eu, sabe, às vezes as pessoas tipo cozinham para meio refletir a vida, pensar nas suas coisas, né? Como se fosse um hobby. Como se fosse um hobby, era mais que hobby. Uma área de escape. Era mais que hobby, assim, tinha uma busca dentro daquilo, né? Havia uma busca. E aí eu comecei a fotografar em Trondheim, na Noruega, onde eu morava, dependentes de heroína, né? Dependentes químicos, né? E eu, naquele momento, havia pensado em usar a heroína, porque eu, na minha adolescência, usei bastante drogas e tal, e aí passei muito tempo sem usar nada, né? Os meus 20 anos todos, assim. Aí naquele momento eu estava passando por uma separação, mudança de vida, você vai fazer 30 anos de idade, uau, e agora o que eu faço da vida? Né? Muita informação chegando. Muita informação chegando. E aí eu falei, olha, eu comecei a me aproximar desses dependentes químicos inicialmente, até para conhecer um pouco assim se eu ia querer usar aquilo ou não. Mas eu estava com a máquina na mão e falava assim, tira uma foto nossa. E acabei não usando, né? Nunca usei, e acabei fotografando essas pessoas. E essas fotos acabaram sendo vistas por um grupo de enfermeiros, né, da cidade de Trondheim, da Secretaria de Saúde do município, que cuidam dessas pessoas na rua. E depois, posteriormente, eu comecei a dar palestras sobre as minhas experiências com essas pessoas. O jornal local viu essas fotos, soube da história, quis publicar essas fotos, e as fotos então depois ganharam um prêmio na Noruega como melhor reportagem daquele ano, né? E isso foi abrindo portas para mim, né? E aí, dentro desse processo, eu fui me aprofundando, sabe, porque nesse caso, eu tinha essas fotos, né, desses dependentes químicos, mas quando eu ia falar, eu não falava sobre fotografia, eu falava sobre aquelas pessoas. Cada um daqueles indivíduos, né, daquelas pessoas que eu havia fotografado e havia conhecido de forma íntima, transformaram-se nos protagonistas daquilo tudo. E eu entendi que então a fotografia podia ser realmente um mecanismo muito potente para isso. Sabe, muito potente para você falar assim, olha, eu vi, eu estive lá, está aqui a prova e é isso que eu penso a respeito daquilo. Eu discordo ou concordo de você, eu quero ou não compartilhar das tuas ideias sobre esse ou aquele problema, sobre essa ou aquela ideia, né? Então a fotografia começou a me abrir portas, não só dentro do jornalismo, né, que eu fui me aprofundando, aprendendo, me dedicando cada vez mais àquilo, mas abriu portas para falar assim, vamos sentar juntos e vamos discutir problemas, né? E aí isso foi ganhando dimensão e eu estou aqui hoje. Mas é engraçado que às vezes as pessoas começam nesse ramo fotografando situações
aparecem dentro de um contexto classificado por bacana, legal, bonito, inspirador, enfim. Você foi para um lado, meio que um lado B da história, né? Que era um pessoal que passava por um momento de dificuldade, né? Não, eu também, assim, a minha máquina fotográfica eu comprei, porque naquele momento, como eu disse, eu trabalhava com comércio exterior e eu viajava o mundo todo. Eu falei, eu estou viajando o mundo todo, vendo lugares fantásticos. A intenção foi essa, então? Quando eu comprei a máquina fotográfica foi, né? Eu tentava fazer uma fotografia que fosse mais aprimorada, né? Tentei de alguma forma, mas quando eu então me identifico como fotógrafo, foi quando a fotografia se transformou realmente esse método. Eu uso, né, o termo método para descrever isso. E é possível contar a história, no caso desses dependentes químicos da Noruega, através da fotografia? É possível. Assim, não é perfeito, né? E não sei, na verdade, essa é uma boa pergunta, porque eu não sei se é possível. Eu não sei se é possível, mas o processo de você tentar fazer com que seja possível, tentar de uma forma honesta, não é artificializar as relações, tornar as situações montadas, né? Mas de uma forma honesta, tentar fazer com que as coisas sejam possíveis, né? Eu acho que é esse processo que vale, né? Assim, né, nós estamos aqui, assim, o jornalismo é possível. O jornalismo funciona? O jornalismo serve para alguma coisa? Essa é uma questão, são questões que nós não temos uma resposta, né, exata para isso. Mas é o próprio processo de tentar fazer com que isso aconteça da forma como nós esperamos que seja. Eu acho que todos os bons jornalistas têm as melhores intenções, né? Eu acho que é esse processo que faz valer a coisa, né? Cara, mas... você está falando que não foi nenhuma situação montada. Como é que você se abordou esse tema com os próprios usuários? Como é que eles encararam essa situação de fotografia e tal? Como é que foi desenrolando essa história? Então, no primeiro momento, como eu disse, eu não tinha, né, nenhuma intenção jornalística, até eu tinha uma intenção de usuário, né? Era algo pessoal, né? E eles foram abrindo o mundo deles para mim. Eles me receberam, tinha em particular uma pessoa que se chama Robert. Ele me recebeu na casa dele, eu acompanhava na rua, eu acompanhei em situações em que ele se relacionava com outros dependentes ou com pessoas com quem ele tinha uma relação afetiva mais importante, né? E foi essa abertura, mas eu nunca prometi nada ao Robert em troca, você entendeu? Eu nunca precisei dizer a ele nada, olha, permita-me estar na tua vida, que algo na tua vida irá mudar, ou você vai ganhar alguma coisa com isso ou nada. Não teve uma barganha? Não, né? Foi uma abertura realmente, e a fotografia, a máquina fotográfica naquele momento, ela se transformou numa desculpa para eu estar ali, né? Ao lado dessa pessoa. Né? E vivenciando coisas íntimas da vida dele. E fortes, creio também, né? Muito fortes. E isso vai, quanto mais assim, você começa a se aproximar desses momentos, dessas pessoas, dessa sinceridade, né? Você entende assim, ou eu respeito isso, né? Ou eu sou um monstro, né? Não dá para você estar ali sabendo que você está desrespeitando aquilo de alguma forma e se sentir bem com você mesmo, entendeu? Ou você está ali realmente envolvido com aquela situação, tomado até pela beleza mesmo de estar naquele lugar, naquele momento, com aquela pessoa, vendo aquelas coisas, ou você sabe que você vai ter que viver com um ser dentro de você que é horrível, que é uma pessoa ruim, né? Legal. André, você estava falando dos dependentes e dessa pessoa que acabou se tornando importante nesse processo todo. E você ainda tem contato com essas pessoas? Ele morreu. Possível... Ele morreu, Robert? Robert morreu. E várias das pessoas ali também morreram. Uma coisa que coincidiu, e aí entra o jornalismo, né? Mas em virtude do uso da excessivo da heroína. Do uso da heroína, né? Não tem como não ser. A heroína, na verdade, quanto menos você usa, mais perigoso é.
né? Porque o teu corpo, a possibilidade de você ter uma overdose é maior. Se uma pessoa que usa heroína, ela ficar um tempo sem usar, a próxima vez que ela usar, a possibilidade de overdose é muito maior. Né? Quanto mais você usa, menos chances de overdose você tem, em teoria. E a partir do momento que essas pessoas iam partindo, isso ia te chocando de uma certa forma? É muito, porque então aí entra a questão do jornalismo, né? Quando você começa a contextualizar fatos e eventos com a história de indivíduos que acabam se tornando importantes para você. Naquele momento, a Noruega estava envolvida na guerra do Afeganistão. Né? E a maior parte da heroína produzida consumida na Noruega era produzida no Afeganistão. Então o aumento do fluxo de heroína para a Europa se decorreu a partir da guerra do Afeganistão, da invasão do Afeganistão. E a Noruega tornou-se o país no mundo ocidental com o maior número de mortes por overdose per capita. Né? E Trondheim, naquele momento, era a cidade na Noruega com o maior número de mortes na Noruega. Então eu, coincidentemente, acabei me encontrando no lugar do mundo onde, per capita, o maior número de pessoas morria por overdose de heroína. Que aí você podia alegar desde a guerra do Afeganistão até as políticas públicas e até as histórias de vida de cada uma daqueles indivíduos. Né? Então isso tudo foi me abrindo para a importância daquilo que eu estava vendo, daquilo que eu estava fotografando e da minha responsabilidade enquanto fotógrafo na frente daquilo tudo. Você sentia meio que numa missão de levar aquilo adiante, de alertar as pessoas? O que você... Quando esse grupo de enfermeiros me convidou, viram as fotos, me convidaram para dar palestras para escolas, eu dei palestra em várias escolas, várias secretarias do município, até para a polícia, acabei dando palestras, né? E aí eu senti que eu não tinha uma missão, mas eu tinha a possibilidade de contribuir com algo. Você entende? Assim, foi natural. E hoje, por exemplo, agora, né, eu às vezes dou palestras em faculdades, assim, me convidam. André, quer falar em determinada faculdade para determinado grupo de pessoas? Eu vou com todo prazer, porque eu acho que depois de um certo tempo, quando todos nós que vamos adquirindo experiência e um pouco mais de maturidade naquilo que fazemos, nós temos algo para contribuir. Né? E essa contribuição, eu acho que o jornalismo, eu acho que uma das principais funções do jornalismo é o diálogo, né? É promover o diálogo saudável. Um debate sadio. Né? Eu acho que é isso. E daí, né, por exemplo, estar aqui agora conversando, eu acho que é legal isso, né? Bacana. Legal, bacana mesmo. E o nosso primeiro bloco já foi, rapaz, e o segundo bloco eu quero abordar um tema, porque o André ele não ficou só nessa área não das fotografias lá na Noruega com os dependentes químicos, porque, cara, tem uma história desse cidadão que está aqui hoje que vai deixar você impressionado. Aliás, vamos falar sobre o trabalho dele, que ganhou os jornais mundo afora. Já voltaremos. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Meu convidado de hoje, o fotógrafo André Lyon. André, agora tu acaba fotografando conflitos entre países, guerras. Quantas guerras você já acabou registrando através das suas lentes? Todas essas que você, né, desde o Iraque, né, Somália, Congo, Afeganistão, a Primavera Árabe toda, né, a Síria e até a violência do Brasil. Né? O Brasil está em guerra? O Brasil não está em guerra, não. Assim, a afirmação de que o Brasil tem uma guerra velada é equívoca. Tá? O que nós temos no Brasil é um caso de delinquência crônica. E essa delinquência crônica, uma sociedade em delinquência crônica, ela tem uma semelhança muito importante com uma sociedade em guerra, que é o medo da morte violenta. Nós brasileiros
sabemos, nós estamos aqui no estúdio, mas sabemos que se nós saímos na rua, a possibilidade de uma morte violenta ela é iminente. Ela pode acontecer com você ou com uma pessoa que seja muito próxima e querida a você. Isso é a mesma coisa na guerra. Tá? Agora, a diferença de uma sociedade de delinquência crônica e uma sociedade em guerra é que na sociedade em guerra, o Estado ele não existe mais. O Estado ele não está ali para ser um árbitro, né? Uma arena de debates para que os problemas sejam solucionados. O Brasil, ainda que como eu falei, a delinquência crônica afeta inclusive o Estado, porque ela é crônica, ela está absolutamente em tudo, inclusive em nós mesmos, né? Mas ainda que o nosso Estado também tem essa característica de delinquência crônica, ele ainda existe. Né? Nós ainda temos, por exemplo, espaços como esse aqui onde nós estamos agora. Nós ainda temos os árbitros para que nós possamos solucionar os nossos problemas, as nossas avanças. O problema do Brasil é que, assim, também no Brasil e no estado de guerra, uma outra semelhança é que nós abandonamos o ambiente público, porque é no ambiente público que a morte violenta se dá com mais frequência. Tá? Se você está na rua, se você está num parque, se você está, enfim, em um aglomerado de gente, é ali que a morte violenta acontece com mais frequência. E nós aqui no Brasil abandonamos o espaço público também. E um dos principais espaços públicos que nós abandonamos é a educação e a saúde pública. Então não adianta, sabe, a gente abandonar a educação pública, a escola pública, e achar que, por exemplo, a escola privada vai solucionar, vai oferecer uma solução comunitária, social, que possa valer, porque não tem miscigenação social. E essa segregação, esse apartheid social, nunca vai nos deixar alcançar uma paz realmente... Né? Congo, enfim. Iraque, Primavera Árabe. Tem como dividir ou separar? Essa guerra é assim, ou guerra é guerra em qualquer lugar do mundo? Não, tem como separar. Tem como separar. Por exemplo? Por exemplo, né, você tem, por exemplo, na Venezuela agora, que talvez tenha... Você esteve na Venezuela? Estive na Venezuela, que talvez, né, tenha um conflito, venha a ter um conflito político lá. Lá você não tem um problema étnico, você não tem escassez de recursos, você não tem uma questão racial e você não tem uma questão religiosa. Ali é político, simplesmente político. Né, interesses que vão separando as pessoas, fazendo com que as pessoas se aglomerem em grupos opositores e acabem entrando em conflito armado um com os outros. Né. Em alguns lugares, você tem, por exemplo, a combinação de uma intolerância, né, étnica e religiosa com a escassez de recursos para que aquelas duas populações possam coexistir em paz, né? Enfim, tem vários problemas, assim, não dá para generalizar a guerra, né? Agora, o importante é ressaltar que, no final das contas, nós hoje no mundo já temos, por exemplo, produção suficiente de alimento para suprir falta de recursos naturais em qualquer lugar do mundo. As pessoas na Somália não precisam mais passar fome, porque o mundo já produz alimento suficiente para que as pessoas da Somália também sobrevivam. Para suprir aquela carência. Nós já produzimos, por exemplo, tecnologia suficiente para que doenças como a malária, enfim, sejam tratadas, sabe, como o sarampo seja tratado. Não é mais isso. Então, cada vez mais a gente tem mecanismos e métodos e arenas para resolver esses problemas, mas não estamos usando. Não os estamos usando. E a grande questão é por quê? O que está faltando para que a gente realmente comece a usar isso? Né? Essa eu acho que é uma grande questão. E o Oriente? Qual é a grande questão do Oriente, além da situação étnica, religiosa? Acho que o Oriente, um dos grandes problemas do Oriente, primeiro de tudo, é a história colonial, né, que separou, que dividiu, né, o Oriente de forma tão cruel, né? Ali toda a religião, a Península Arábica, a África, né? Esse é um grande problema.
né? A gente não pode ignorar o passado de colônia daqueles lugares, né? Agora, hoje, esses problemas étnicos, religiosos ou raciais, eles vêm piorados por uma questão que é como é que eu vou viver, sabe, materialmente, a questão material, a posse material. Um exemplo claro disso é você ver, por exemplo, os terroristas do Estado Islâmico. Nenhum deles, eles eram terroristas, mas se você vê lá o Abu Bakr al-Baghdadi, quando ele declarou o Estado Islâmico, ele estava com um relógio Rolex no braço, né? Ele estava falando sobre o califato, sobre um blá blá blá, né? Mas com um Rolex no braço. Eu já encontrei terroristas do Estado Islâmico que falavam que queriam uma BMW. Né? Então, assim, a tentação, né, do poder sobre o outro hoje, pelo fato de falar assim, eu quero ter mais do que o outro, isso complica muito. É muito fácil você chegar e seduzir determinados grupos de uma população através do que você pode ou não oferecer a esse grupo, né? E o comércio e os produtos e os ícones, né, do bem, do sucesso não são produzidos por todo mundo. Entendi. Né? E o que na guerra você tenta mostrar através das suas fotografias? A dor, o desespero, a esperança de um olhar ao ver a sua casa em frangalhos? O que você tenta passar ali? A minha grande pergunta, né, a minha grande pesquisa, né, que está um pouco intrínseca em todo o trabalho que eu fiz, é a reflexão sobre a ideia do trauma, né, sobre o momento de ruptura, no momento da nossa vida que eu acho que todos nós passamos por isso, de uma ruptura que exija de mim uma transformação, que exija de mim uma decisão sobre o que serei eu daqui para frente, né? Todos nós passamos por esses momentos, né? E eu acho que para mim é isso, né? Assim, como a sociedade, por exemplo, eu acho que aqui hoje no Brasil, nós já chegamos num ponto, né, que nós estamos assim, acho que vale a pena perguntar que sociedade realmente que nós queremos, sabe? Para tomar uma decisão. Entendi. Só que essa decisão tem que ser tomada, né, em coletivo. O problema é que hoje, né, o que eu falei que contamina as pessoas, a ideia do poder sobre o outro, as pessoas não estão muito se ouvindo, né? Elas estão mais impondo pontos de vista do que discutindo, né? Legal. André, já passou um mau bocado numa cobertura dessa? Vários momentos. Tem algum que tu pode compartilhar com a gente aqui? Cara, eu acho que todos os momentos, em 2011, nós estávamos juntos em Misurata, na Líbia, quando 2 amigos meus morreram e outros 2 ficaram feridos, né? E aí tive que ajudar a resgatar os corpos dele, porque nós estávamos numa cidade completamente cercada e daí os corpos tinham que ser levados de lá. Também em 2016, de novo na Líbia, um outro amigo morreu. Vários. Foi uma emboscada? Em 2011? Em 2011 foi um morteiro, uma bomba, né, que caiu em cima da gente. E 2016 foi um tiro de sniper, que ele foi atingido na cabeça. Isso não te botou... obviamente que o medo sempre surge, mas não pensou em parar? Não, chega, que eu não quero mais. Eu sempre... Não é que eu sempre eu não penso em parar, não penso em parar. Não é essa questão, parar ou não parar, continuar... Não é tão radical assim na minha cabeça, pelo menos. O que eu tento fazer é fazer com que o efeito, né, a ressonância do trabalho que eu tenha feito dure mais do que só uma publicação. Porque se essa ressonância durar mais do que só uma publicação no jornal, revista, seja lá o que for, eu também preciso passar mais tempo fora de lá para, entendeu, propagar, para pensar, refletir sobre aquilo.
porque é isso. Mas uma hora ou outra tem que sempre voltar e produzir mais coisas, né? Tem uma foto que foi muito premiada sua, cidadão ao chão, inclusive a gente está vendo essa foto com o braço erguido. O que representa essa foto e tem como descrevê-la para a gente? Aquela foto foi em Misurata, em 2011, um mecânico desempregado da Líbia que chamava Hamid Sourelli. E ele estava tentando, segundos antes assim, daquela foto ter sido tirada, ele estava tentando a cobertura para os companheiros dele que estavam atacando um grupo de soldados do Gaddafi, que estavam encurralados dentro de uma casa, né? Só que essa casa estava a poucos metros de distância e eles se aproximaram com um canhão M16. E esse canhão, ele é feito para atingir blindados a centenas de metros de distância, não um muro a poucos metros. Foi força excessiva? Força excessiva. E quando a bomba que esse canhão disparou, ela atingiu o muro, ela explodiu. Sim. E a explosão, ela produz estilhaços. E um desses estilhaços o atingiu na veia aorta, né? Na virilha. E ele estava ali, então, pedindo ajuda enquanto a virilha sangrava. Só que aquela foto, ela tá ainda é silenciosa, né? Porque a foto não produz som. Mas aquilo foi assim, sob muito fogo cruzado, uma situação extremamente caótica. E eu fiz aquela foto e logo, assim, segundos, então já tentaram resgatar Hamid, mas ele já perdeu a vida rapidinho. Assim, Essa foto rendeu um prêmio para você? Ela é parte de uma coleção de fotos que foi premiada, né? Eu sempre sou premiado, assim, os prêmios que eu tenho, todos eles são por reportagens, nunca é uma foto. Eu nunca fui premiado por uma foto individual. Certo. Né? E eu acho também isso, até inclusive hoje na Noruega, eu ganhei um prêmio também de melhor reportagem internacional. E é sempre assim, sabe? São sempre reportagens, né? Porque eu acho que isso tem uma característica, que eu não estou muito preocupado com uma foto. Sempre quando eu estou fotografando, eu não estou pensando na fotografia. Eu estou pensando, a minha cabeça é sempre na reportagem, né? E acaba que isso, enfim, essa foto, com outras fotos, foram premiadas, receberam vários prêmios, mas o maior foi o prêmio Robert Capa, em 2012, que já faz uma eternidade lá atrás. Legal. Você trabalha em parceria com algum jornalista que faz os textos? Você mesmo faz os textos? Não, eu trabalho com jornalistas que fazem o texto. Eu acredito nessa parceria, acredito muito. Né? E rola esse negócio de conhecer o parceiro, já está imaginando o texto dele, essa foto vai encaixar, legal e tal? Rola uma simbiose ali, né? E a gente dialoga muito, conversa muito, e eu acredito na parceria do repórter e o fotógrafo, né? Na importância disso e no quanto isso aumenta, né? Dá qualidade ao trabalho. Eu lembro que eu aprendi com um grande professor meu, que não está mais entre a gente, o Milioli Neto, que ele sempre falava o seguinte: para o jornalista, tanto no rádio quanto na TV ou para o jornal, o fotógrafo, o sonoplasta e o câmera salvam a reportagem no dia em que o repórter não está muito bem, não fez um texto legal. Agora não tem como fazer ao contrário. Eles são os protagonistas mesmo. Fotógrafos, cinegrafistas, sonoplastas são preponderantes numa boa reportagem. Assim, eu tive assim, o privilégio de trabalhar com muita gente boa, assim, muita gente boa. E agora, atualmente, eu tenho trabalhado com mais frequência com um jornalista norueguês. Qual o nome dele? Eskil, né? E eu e Eskil temos assim, uma parceria, e mais que uma parceria, ele é um irmão, assim, ele é... Todos, assim, sabe, Clemens, com que eu trabalhei, né? Aqui do Brasil, Marcelo Ninho, enfim, o Leonardo Coutinho, assim, são, assim, pessoas que eu considero da família. Legal. André, passou meia hora de programa já, cara. Queria te agradecer por ter vindo aqui. E você tem livro que o pessoal pode encontrar na internet? Isso, chama Correspondente de Guerra, tá à venda online. E para acompanhar meu trabalho no Instagram, né? André_Lyon. Legal. Aliás, o pessoal da edição já botou durante todo o programa aí pelo Instagram para o pessoal acompanhar. Obrigado, cara. Obrigado você. Sala de Entrevistas volta na semana que vem com temas interessantes. Aliás, esse já está entrando na lista do
Não tem sombra de dúvidas. Final do ano vai entrar na nossa lista dos melhores salas de 2019. Voltaremos semana que vem. Um abraço.